Formação, suspensão e extinção do processo. Formação do processo. Título 1, no caso. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial é protocolada. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial é protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no 240 depois que for validamente citado. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no 240 depois que for validamente citado. Suspensão do processo. Nesse 313 aqui, a gente vai ver todas as hipóteses de suspensão do processo no processo civil. É preciso se atentar à suspensão do processo, porque pode ter algum caso que gere dúvida, ou então com relação ao prazo, então é importante ficar bastante atento a que hipótese e o prazo. Primeira hipótese, suspensão do processo. Pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes. Morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, seu representante legal ou de seu procurador. Nessa hipótese, o juiz suspenderá o processo nos termos do 689. Então, pela morte, perda da capacidade processual de qualquer das partes, seu representante legal ou de seus procuradores. Nessa hipótese, o juiz suspenderá o processo de acordo com o 689. Então, morte, perda da capacidade processual de qualquer das partes, do representante legal ou do seu procurador. Para a convenção das... também uma segunda hipótese, são várias hipóteses, a segunda é pela convenção das partes. Quando as partes convencionam a suspensão do processo, o prazo máximo é de 6 meses. Esgotado o prazo, o juiz manda prosseguir o processo. Então, convenção, 6 meses. Convenção, 6 meses. Convenção das partes, 6 meses. Não é um ano, são 6 meses. Convenção das partes, 6 meses. Arguição de impedimento ou de suspeição. A arguição de impedimento ou de suspeição é uma causa de suspensão do processo. Arguição de impedimento ou de suspensão. Arguição de impedimento ou de suspeição. Pela admissão do IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. A admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas é uma causa de suspensão do processo, que precisa analisar os processos. Como é que vai analisar se o processo estiver tramitando? Suspende, tem que suspender os processos. Quando a sentença de mérito, aqui, o prazo máximo é de 1 ano. Esgotado esse prazo, o juiz manda prosseguir o processo. Quando a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Depender do julgamento de outra causa, ou declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Prazo máximo, 1 ano. Quando tiver de ser proferido somente após a verificação de determinado fato ou produção de certa prova requisitada a outro juízo, prazo máximo de 1 ano. Assim que esgotar o prazo, o juiz manda prosseguir o processo. Motivo de força maior. Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidente e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Em demais casos que o Código regula. Pelo parto ou pela concessão de adoção. Parto ou adoção, quando o advogado responsável pelo processo é a única advogada no processo. É a única patrona da causa. O período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou de documento similar que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Desde que haja notificação ao cliente. A outra hipótese, quando o advogado responsável pelo processo constitui o único patrono da causa e tornar-se pai. O período de suspensão é de 8 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Então, para a mulher é de 30 e para o homem é de 8. Suspensão. A suspensão.
Se não for ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: se o réu morreu, ele vai ordenar a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar. Mas esse prazo ele tem um mínimo de 2 e o máximo de 6 meses. É entre 2 e 6 meses. Então pode ser 2, 3, 4, 5, 6. Ordenar a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Falecido réu, ordena a intimação do autor para promover a citação do respectivo espólio, ou do sucessor, ou, se for o caso de herdeiros, entre 2 e 6 meses. Se o autor morrer e o objeto em litígio, o direito em litígio, for transmissível, vai determinar a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor, ou, se for o caso de herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo em resolução de mérito. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determina que a parte constitua um novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual exigirá o processo sem resolução do mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ordenar o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido procurador deste. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determina que a parte constitui um novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo em resolução do mérito. Se o autor não nomear novo mandatário, ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual. Ponto. Não. Vírgula. Podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes para evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse incumbido ao juiz, cível examinar incidentemente a questão prévia. Proposta a ação penal, o processo fica suspenso por prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplica-se o disposto na parte final do parágrafo 1º, que é, cessa efeito, incumbir ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. Extinção do processo. A extinção do processo é por sentença. Extinção é por sentença. Antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deve conceder à parte oportunidade para que, se possível, corrigir aquele vício. Agora já vamos entrar para a parte especial, que é o processo de conhecimento, também cumprimento de sentença. Nesse título 1 temos o procedimento comum e agora vamos para as disposições gerais. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em sentido contrário pelo Código ou pela lei. O procedimento comum aplica-se de forma subsidiária aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Petição inicial, requisitos da petição inicial. A petição inicial deve indicar o juiz a que é dirigida, nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, CPF, CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência de autor e de réu. Caso não disponha dessas informações, o autor, na petição inicial, pode requerer ao juiz diligências para que se a obtenha. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta dessas informações, for possível a citação do réu. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento disposto no inciso 2, se a obtenção de tais informações é impossível ou muito onerosa, ou tornar muito oneroso o acesso à justiça. Então, a petição inicial também deve indicar fato e fundamento jurídico de pedido, pedido com suas especificações, valor da causa, provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. A inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
O juiz, ao verificar que a inicial não preenche os requisitos do 319 e 320, ou que tem defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, vai determinar que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão qual é a parte que precisa ser corrigida ou precisa ser completada. Se o autor não cumprir essa diligência, o juiz vai indeferir a inicial. Pedido. O pedido deve ser certo. Compreende-se no principal juros, correção monetária e verba de sucumbência, inclusive honorários advocatícios. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. O pedido deve ser determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depende de ato que deva ser praticado pelo réu. O disposto acima aplica-se também à reconvenção. O pedido deve ser determinado, eles podem formular pedido genérico nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, quando não é possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, quando a determinação do objeto ou da condenação depende de ato que deva ser praticado pelo réu. Também se aplica tudo isso à reconvenção. O pedido será alternativo, quando pela natureza da obrigação o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo A, modo B, modo C. Então, alternativo. Quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o pedido anterior. É lícito formular mais de um pedido alternativamente, para que o juiz acolha um desses pedidos. É lícito também a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, mesmo que não haja conexão entre eles. São requisitos de admissibilidade de acumulação. Aí tem os requisitos. Os pedidos sejam compatíveis entre si. Não precisa ter conexão, mas tem que ter compatibilidade. Conexão é diferente de compatibilidade. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. São requisitos de admissibilidade de acumulação que os pedidos sejam compatíveis entre si. No caso, não se aplica quando se trata de pedido subsidiário, ou então pedido alternativo. Também seja competente para coincidir o mesmo juízo, seja adequado para todos os pedidos, tipos de procedimento. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo de emprego de técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais, a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados que não forem compatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Na obrigação indivisível, com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte deduzidas as despesas na proporção do seu crédito. O autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir. Até a citação. Pode aditar o pedido, pode alterar o pedido, pode mexer em todos os pedidos, alterar o pedido, aditar, alterar a causa de pedir. Independente do procedimento do réu, porque não houve citação ainda. Até o saneamento do processo, até a fase de saneamento, pode aditar, pode alterar o pedido e a causa de pedir, mas tem que ter o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação desde no prazo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Aplica-se o disposto deste artigo, a reconvenção e a respectiva causa de pedir. Então, aplica-se a reconvenção e a respectiva causa de pedir. Indeferimento da inicial. A inicial será indeferida quando for inepta, a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual.
não atendidas as prescrições do 106 e do 321. 106 é quando o advogado postula em causa própria, e o 321 é quando a PI não preenche requisitos. Considera-se inépita a petição inicial quando lhe falta o pedido e causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Da narração dos fatos não decorre uma consequência, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão quando tiver pedidos incompatíveis entre si. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Na hipótese do parágrafo 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Indeferida inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se. O prazo para retratação é de 5 dias. Se não houver retratação, o juiz manda citar o réu para responder ao recurso. Se a sentença for reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começa a correr da intimação do retorno dos autos, observado o 334. Se não for interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Se for indeferida a petição inicial, o autor pode apelar, só que o juiz pode ter ainda uma retratação naquele pedido, no prazo de 5 dias. Se não houver retratação, o juiz então ele vai mandar citar o réu para responder aquele recurso de apelação, oferecer contrarrazões. Sendo a sentença reformada, se a sentença for reformada pelo tribunal, o prazo para contestar começa a correr da intimação do retorno dos autos, observado 334. Se a sentença for reformada, o tribunal manda deferir a petição inicial, o prazo para contestar começa a correr da intimação do retorno dos autos, observado 334. Se não for interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito julgado da sentença. Então o prazo é contado a partir da intimação do retorno dos autos. Improcedência eliminada do pedido. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente o procedente pedido que contrariar. Independentemente da citação do réu, julgará liminarmente o pedido que contrariar. Enunciado de súmula STF-STJ. Súmula dos superiores STJ e STF. Contrariou, tchau. Liminarmente procedente. Quando contrariar acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de casos repetitivos. Aliás, isso mesmo, julgamento de casos repetitivos. Julgamento de casos repetitivos. Julgamento de casos repetitivos. Quando contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, quando contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O juiz também pode julgar liminarmente o procedente pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência de prescrição. Se não for interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito julgado da sentença nos termos do 241. Se for interposta a apelação, o juiz pode retratar-se. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu, e se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões em 15 dias. Convenção da ação individual e ação coletiva foi vetado. Audiência de conciliação ou de mediação, 334. Se a petição inicial preenche os requisitos essenciais e não for caso de improcedência eliminada do pedido, o juiz designará audiência de conciliação e de mediação com antecedência mínima de 30, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência da audiência.
o juiz designa a audiência de conciliação de mediação, antecedência mínima de 30 dias de um mês de antecedência, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência da audiência. A audiência vai ser marcada. A audiência vai ser marcada com antecedência mínima de 30 dias de conciliação e o réu precisa ser citado pelo menos com 20 dias de antecedência da audiência. 30 para marcar, 20 para citar o réu. Tudo mínimo. O conciliador, mediador, onde tiver, óbvio, atuará necessariamente na audiência de conciliação de mediação, observando o disposto neste código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. Pode haver mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão. Pode haver mais de uma sessão para conciliação e também para mediação, só que não pode ser maior que 2 meses da data de realização da primeira audiência de conciliação ou da primeira sessão, desde que necessárias a composição da parte. Uma audiência ser desmembrada em 2 sessões, pode haver mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação. Uma audiência, 2 sessões. Ou mais sessões, primeira sessão. Pode haver mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias a composição das partes. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. A intimação do autor para a audiência é feita na pessoa do advogado. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse consensual. Ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse consensual. Quando não se admitir a autocomposição. O autor deverá indicar na inicial o seu desinteresse na autocomposição e o réu deve fazer isso na petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da audiência. 10 dias de antecedência contados da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. A audiência de conciliação de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. O não comparecimento do autor do réu à audiência de conciliação de mediação é considerado, aqui não tem mediação não, é só conciliação. O não comparecimento justificado do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e vai ser sancionado com uma multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 2% só do valor da causa revestido em favor da União ou do Estado. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou seus respectivos defensores públicos. A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica, com poder para negociar e também transigir. A autocomposição obtida será reduzida a termo homologado por sentença. A pauta das audiências de conciliação e de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da outra. Contestação. O réu pode oferecer contestação por petição. Para isso ele tem um prazo de 15 dias. O termo inicial será a data da audiência de conciliação de mediação ou da última sessão, no caso de haver mais de uma, da audiência de conciliação de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não compareceu à audiência de conciliação ou compareceu, mas não houve autocomposição. Então, tem um prazo de 15 dias úteis para poder contestar a ação. O segundo caso é do protocolo do pedido de cancelamento de audiência de conciliação, mediação apresentada pelo réu, quando ambas as partes manifestarem especialmente desinteresse na composição consensual. E a terceira hipótese é prevista no 231, subjuntada de mandado, por exemplo, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. No caso de desconsórcio passivo, quando há desinteresse na realização da audiência manifestada por todos
os litisconsortes, o termo inicial previsto no inciso 2 é, para cada um dos réus, a data da apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Quando há litisconsórcio passivo, o desinteresse da realização da audiência manifestada por todos os litisconsortes, o termo inicial é, para cada um dos réus, a data da apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Quando não se admite a autocomposição, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação ao réu que ainda não foi citado, o prazo para resposta corre da data de intimação da decisão que é homologada a existência. Peraí. No caso de litisconsórcio passivo, quando há desinteresse na realização da audiência, todos os litisconsortes manifestaram desinteresse na realização da audiência de conciliação. O termo inicial previsto é, para cada um dos réus, a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento. Todos pediram, então, são 10 pediram cancelamento da audiência, não queremos conciliação. Então, para cada um, o prazo será contado a partir da data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Simples assim. Um pedido dia 2 conta, o pedido dia 15 conta, o pedido dia 20 conta. Então é assim. Quando não se admite autocomposição, não se admite autocomposição naquele processo. Não é porque eles não querem, é porque não pode ter autocomposição. Aquele processo não pode, é um processo que envolve fazenda pública. Se há litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu que ainda não foi citado, o prazo para a resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência do feita pelo autor. O prazo para a resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência do autor. Tá. Um processo com litisconsórcio passivo. O autor entrou em fase de 3 pessoas, A, B e C. O autor desistiu da ação em relação a B. O prazo para a resposta correrá para A e para C da data de intimação da decisão que homologar aquela desistência do autor. Então os outros vão ficar caladinhos, só aguardando a intimação da decisão que homologar a existência. Porque tem um litisconsórcio passivo ali, não é só ele que está naquela ação, e não se admite a autocomposição. Eu preciso contestar. Quando que eu vou contestar? Quando eu for intimada a decisão que é homologada a decisão feita pelo autor com relação a um réu que ainda não foi citado. E pronto, só isso. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor especificar provas que pretende produzir. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Antes de discutir o mérito, antes de entrar na discussão do mérito, o réu tem algumas incumbências. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Inexistência da unidade da citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade de interesse processual, falta de caução de outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça. Então são 12 hipóteses. Vamos de novo com calma. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Inexistência ou nulidade de citação. Inexistência ou nulidade da citação. Incompetência absoluta e relativa. Incompetência absoluta, também relativa. Incorreção do valor da causa. Inépcia da petição inicial. Perempção. Litispendência. Coisa julgada. Conexão. Incapacidade da parte. Defeito de representação ou falta de autorização. Convenção de arbitragem. Ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça. Verificada a litispendência ou coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Verifica-se a litispendência ou coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Litispendência.
Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A lei de expendência, quando se repete a ação que está em curso. A coisa julgada, quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista neste capítulo implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Alegando o réu na contestação ser parte legítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da inicial para substituir o réu. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3 e 5% do valor da causa ou sendo este irrisório nos termos 85, parágrafo 8º. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas, pagamento de honorários, que serão fixados entre 3 e 5% do valor da causa, ou se for o valor da causa for irrisório, nos termos 85, parágrafo 8º. Nas causas em que foi inestimável irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no parágrafo 2º. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. O autor, ao acertar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do 338. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu, excluído que serão fixados entre 3 e 5% do valor da causa, ou se for irrisório, nos termos 85, parágrafo 8º. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Havendo alegação de competência relativa absoluta, a compensação poderá ser protocolada no foro do domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. A contestação será submetida a livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou carta precatória será considerado prevento. Alegada incompetência nos termos do caput, se é suspensa a realização da audiência de conciliação de mediação, se tiver sido designada. Definida a competência, o juiz competente designará a nova data para a audiência de conciliação de mediação. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se não for admissível a seu respeito a confissão, a inicial não está acompanhada de instrumento que a lei considera da substância do ato e estiver em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. O ônus da impugnação especificada de fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Depois da contestação, só é lícito ao réu desde novas alegações quando relativas a direito ao fato superveniente. Após a contestação, só é lícito ao réu desde novas alegações quando relativas a direito ao fato superveniente, competir ao juiz conhecido delas de ofício, por expressa autorização legal, poderão ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Reconvenção. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção
para manifestar. É na contestação, não é em autos apartados, não. É na própria contestação. Ele só vai propor reconvenção para manifestar a pretensão própria conexa com a ação principal com o fundamento da defesa. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar a resposta no prazo de 15 dias. A desistência da ação ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento quanto à reconvenção. A desistência da ação ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não é obstáculo para prosseguir com a reconvenção. Desistir da ação ou qualquer causa extintiva que impeça a análise do mérito da ação não é causa extintiva para prosseguir com a reconvenção. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e também contra o terceiro. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar se o titular de direito em face substituído. A reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. O réu pode propor reconvenção, independentemente de oferecer contestação. O réu pode propor reconvenção, independentemente de oferecer contestação. Vamos colocar em caixa alta, porque isso aqui é importante. O réu pode propor reconvenção, independentemente de oferecer contestação. Reconvenção é coisa e contestação é outra coisa. Revelia. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Será considerado revel, presume-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A revelia, entretanto, não produz o efeito 344, que eu acabei de ler, se há pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. O litígio vencerá sobre direitos indisponíveis, a inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Os prazos contra o revel, que não tenha patrono nos autos, fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Recebendo-o no estado em que se encontrar.